Meus irmãos, dando continuidade à evolução da consciência humana, nós estamos falando sobre o amor. O amor é o estado natural de Deus, de tudo que é divino, de tudo que é sagrado, porque tudo que Deus faz é na exatidão, na perfeição. É tudo lindo e maravilhoso, e tudo que é feito na perfeição, na exatidão, nos arranca sempre, oh, que lindo, que maravilhoso, sempre uma sensação de grandeza, gostosa, porque tudo que Deus faz tem vida e tem brilho, brilha, as coisas brilham na exatidão, na perfeição. Quando a gente vê um diamante ou uma pepita de ouro, nos chama atenção, as pessoas têm aquela ambição, a vontade de ter o ouro, de ter o diamante, a esmeralda, a pedra preciosa, ela tem o brilho, ela lembra a exatidão, lembra a perfeição. Lembra, porque não é da matéria, nada que é da matéria é perfeito. Então, naturalmente, aquilo nos atrai, a gente tem elogios, a gente tem palavras bonitas para descrever a beleza daquilo que, para nós, nos assemelha à perfeição, porque ainda não é a perfeição. Então, porque a perfeição não existe aqui nesse mundo. Existe até uma exatidão matemática e funcional dentro da matéria, mas não é a perfeição. Então, esse é o estado do amor, esse é o amor. É o que faz as coisas perfeitas. E nós temos a natureza do pecado que tirou a perfeição de nós. E nós, na busca da consciência, é justamente para entender essa perfeição, para entender o que é esse amor e por que nós não conseguimos ter o amor. São muitos elementos na nossa vida, por causa da distorção que tem no nosso espírito, que não nos deixa amar verdadeiramente. Hoje eu vou falar de 3 itens, que são todos parecidos, mas cada um é específico. É a calma, a paciência e a tolerância. São 3 coisas extremamente necessárias da gente aprender a lidar, para aprender a amar. Porque a busca da evolução é essa busca da perfeição, é a busca da exatidão. Então nós temos que primeiro aprender a ver, a enxergar, a sentir verdadeiramente como as coisas são, sem esse filtro que o ser humano coloca, que é o seu entendimento, a sua, daí ele já faz uma apreciação, que é da opinião dele sobre aquilo. E muitas coisas a gente não tem que dar opinião, só tem que fazer. É daquele jeito e pronto. Então, a calma. Naturalmente, né, a calma é assim, tem como antítese a agitação. Calmo e agitado. Então, a pessoa, quando ela está calma, ela consegue parar e ver as coisas como elas realmente são. Mas quando ela começa a ficar, o que geralmente faz ela perder a calma, é uma ansiedade, porque ela se sente contrariada, ou porque as coisas param de fluir
do jeito que a pessoa gostaria, e a pessoa começa a ficar agitada, começa a ficar ansiosa e começa a se alterar. E vai depender o grau com que cada pessoa, digamos assim, domina ou não domina, principalmente essa questão do processo do tempo, que às vezes tem que esperar, porque o tempo não tem como acelerar nem como diminuir, ele tem um andar. E as pessoas querem apressar aquele tempo, acelerar, e aquilo não é possível. E a pessoa fica ansiosa, e fica brava, e fica agitada, e xinga os outros. E o grau de agitação pode chegar a uma agitação psicomotora, onde a pessoa se descontrola e quebra as coisas e faz coisas horríveis. Então, a pessoa não consegue manter a calma. Por quê? Porque ela não tem compreensão, não quer compreender as ordens funcionais, como é que as coisas funcionam, querem atropelar, querem que seja diferente porque vai contra a sua vontade. E a pessoa não consegue se manter calma. Muitos, na frente de estranhos, em situações sociais, aparentemente eles se mantêm calmos, mas por dentro estão explodindo, estourando. Então não adianta nada. A pessoa tem que realmente dominar a sua ansiedade, procurar compreender o que é que está acontecendo, como é que funciona, quais as soluções, quais as possibilidades, para ver um jeito de resolver aquilo. Porque se você estiver calmo, você realmente vai ver as coisas como são. Se você estiver agitado, você vai ver as coisas distorcidas, de acordo com o sentimento, de acordo com a raiva, de acordo com aquilo que está te incomodando, mas não como é. Então, para manter a calma, tem que manter o amor, tem que buscar o amor, tem que lembrar que quanto mais se agitar, pior fica. Está achando ruim? Então por que vai complicar para ficar mais ruim do que está? A gente precisa entender quando vai perder a calma, para a gente não se agitar, para a gente ver que aquilo vai piorar. Então a consciência disso é ver que se agitar vai piorar tudo. Você está achando ruim? Então não piore. E assim é uma busca. A calma, você tem que buscá-la, você tem que querer ter calma. Ah, não, eu sou assim. Não, meu filho, você está aqui para mudar. Você não é uma planta cheia de raiz que não sai do lugar. Você pode andar. Então, você tem que mudar. As coisas que não estão bem, tem que mudar. Beleza? Então, acima de tudo, para uma pessoa ter calma, ela tem que entender o processo do tempo. Que as coisas têm um tempo e que muitas coisas dependem do tempo de Deus. E que o tempo de Deus não é o mesmo tempo humano. Então, aguarde com calma, com paciência, que no tempo certo Deus vai te trazer aquilo que tu precisa. Então, vem a intolerância. O sujeito é intolerante. O que é o intolerante? O intolerante é aquele tipo de pessoa que tem uma opinião formada e ele só gosta daquilo que lhe agrada. O que não lhe agradar, ele não tolera, ele não quer saber, ele não se importa, ele fica bravo, ele briga, ele enche o saco dos outros. O intolerante, na verdade, é o chato.
aquela pessoa chata, que está sempre no pé, está sempre, acha ruim o barulho, acha ruim a conversa, acha ruim o movimento, acha ruim as coisas. Tudo para ele passou do ponto, então é porque a pessoa não entendeu o mundo coletivo que vive. Não entendeu que a vida depende uns dos outros, que assim foi feito o plano para que todos tenham um papel e uma finalidade. A gente depende uns dos outros. As coisas que a gente usa, alguém faz, e a gente faz alguma coisa para também servir o irmão. E é assim que funciona esse plano existencial que a gente vive, que com amor, com calma, com tolerância, com paciência, a gente vai se complementando. E a gente tem que entender que, devido à presença do mal, existe toda a contrariedade, existe o erro, existe a mentira, existe a enganação. Então, você não vai mudar isso, não vai mudar o mundo. Quantas pessoas, eureka, eu vou mudar o mundo. Não, Jesus veio para mudar o mundo. É Ele quem vai mudar o mundo, mas daqueles que querem realmente mudar o seu mundo interno, a sua visão, projetar a sua mente, o seu espírito para algo muito além do que essa realidade caótica que a gente está vivendo. Esse mundo perverso que a gente está vivendo. Então nós temos que mudar essa ótica dentro de nós, porque o mundo a gente não vai conseguir mudar porque tem o mal, e o mal não tem solução. Então nós temos que nos livrar do mal, para que a gente possa evoluir na consciência, para assim Deus nos chamar e nos levar até a eternidade da luz. E aí vem a questão da paciência. O que é a paciência? O exemplo melhor que eu posso dar para vocês é um paciente. Um paciente, como médico, a gente recebe os pacientes. O paciente leva esse nome porque ele não está inteiro. Alguma coisa está comprometendo ele. Então, ele não tem aquela força, não tem a condição de expressar e viver do jeito que ele gosta, porque tem uma coisa limitando ou ameaçando a vida dele. Então, ele fica à mercê daqueles que estão cuidando dele, e nem todos são pacientes mesmo, mas a pessoa, quando ela está com uma condição sem a sua força, sem o seu poder, ele fica mais humilde. Então a paciência é o exercício da humildade, de você saber esperar, de você saber que aquele não é o momento certo, você tem que esperar mais um pouco, saber que se você fizer como precisa, tudo direitinho, vai dar certo. Saber esperar o processo do tempo. Saber que, para aquilo tudo que você está plantando, produzir, tem um tempo para a coisa desenvolver e aí vira a colheita. Então, o paciente, quem é paciente, ele espera sem ficar agitado, espera com calma, com tolerância. Ele não vai perder a tolerância porque foi contrariado. E ele também, quem é paciente, ele vai tolerar o erro dos irmãos. Pacientemente, ele vai lá explicar para o irmão, não, assim não dá certo. Você tem que fazer desse jeito, e desse jeito dá certo. E aí a pessoa está exercendo a sua paciência.
a sua tolerância e a sua calma. Então são coisas que nós temos que buscar. Todas as três são interligadas, mas cada uma é específica. Às vezes a pessoa tem calma, mas não tem tolerância. Outros têm paciência, mas não têm calma. Então a pessoa precisa exercitar os três itens que são interligados, porque um desestabiliza o outro. Então, se a pessoa estiver fora de um, ela vai estar fora dos outros itens. E para que a gente evolua e o amor brote dentro de nós, nós temos que exercitar esses itens. E entender que a perfeição, é uma coisa que nós temos que buscar, que ir atrás de querer ser perfeitos como nosso Pai é, porque assim Jesus nos pede. E, aproveitando o momento que nós estamos no Natal, e então a gente é cristão e só comemora o Natal quem é cristão. Mas entra a intolerância religiosa, que alguns entendem que o Natal não é o dia que Jesus nasceu e que isso é uma festa pagã. Eu informo a todos que pensam assim que isso não é de Deus e não é da luz, que isso é manipulado pelas forças do mal para dividir e jogar um contra o outro. E isso é um pensamento de fariseu. O fariseu é aquele que matou Jesus, porque ele se achava o dono da verdade, só ele que sabe. É o Velho Testamento, não é Jesus. Porque o Natal é uma festa cristã e todo aquele que é cristão tem que comemorar o dia que Jesus nasceu, e não importa se foi nesse ou foi em outro, porque significa que o reino dos céus está ao nosso alcance, e só está ao nosso alcance porque Jesus nasceu. E como não tem um registro oficial para nos informar o dia, qual é o problema de nós estabelecermos um dia para poder então comemorar? Agora o fariseu, aquele que acha que ele tem Deus, e o outro é o gentil. É o gentil, olha, não é irmão, não é filho de Deus. Ele não entendeu que todos são filhos de Deus. Aí olha para o gentil, não, o gentil é o pagão, ele não é de Deus. Que tipo de pessoa faz isso? E são milhões, porque são congregações que pregam isso. Eu tenho que escutar isso dos pacientes e não posso falar nada para não entrar em conflito, mas veja a hipocrisia, veja o jeito que o cristão está tratando uns aos outros, sem amor nenhum, pensando que só ele é filho de Deus e que Deus está olhando, esse é um homem especial, eu vou destruir os outros que são pecadores. Não, Deus ama todos. O estado natural de Deus, do amor, não permite ele ter nenhum sentimento diferente de amor. Deus é justo e vai sim condenar aqueles que praticam mal, inclusive esses que estão praticando mal, achando que estão praticando bem. Deus vai ser justo com todos. Mas ele gostaria de não condenar ninguém. Deus gostaria de ter todos os seus filhos junto com ele, no amor, na verdade e na justiça. Quem quer condenar somos nós que queremos condenar o nosso irmão. Então faz parte da intolerância, a intolerância religiosa, das pessoas fazerem esse tipo de coisa, tirando o brilho do amor que Deus cria. De tudo que Ele cria tem o brilho. Amém.